Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas. Estamos aqui na nossa sexta aula do sétimo ano. Então, nessa sexta aula do sétimo ano, nós estamos falando sobre a África. Nós estamos falando sobre os povos africanos. Nós estamos falando sobre esse continente gigantesco, no qual nós temos 54 países do mundo, nós temos 1 bilhão de pessoas hoje, nós temos 1.200 línguas, mas um continente que sofre um enorme preconceito. Um preconceito que vem de uma mentalidade ainda escravocrata, de uma mentalidade ainda colonial, que está lembrando do tempo no qual a África era uma colônia, está lembrando do tempo no qual os africanos e os descendentes de africanos eram escravos. Então, é uma mentalidade que ainda acha que está na casa grande, ainda acha que são donos de escravos e podem tratar o resto da população como se fossem escravos. Nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, o rico brasileiro achando que ele é o dono da casa grande, enquanto que nós temos aqui o pobre brasileiro sendo tratado muitas vezes como escravos. É dessa mentalidade, desse preconceito que hoje nós vamos trabalhar, hoje nós vamos fazer a nossa videoaula para tentar mostrar um pouco que a África tem sim uma cultura muito importante, tem sim uma cultura que inclusive para nós brasileiros é muito importante, teve muita influência, mas também uma cultura que desenvolveu diversas civilizações e essas civilizações tiveram tanta importância e se desenvolveram tanto quanto as civilizações que nós temos ali na Europa. Nós estudamos mais dentro da África a civilização egípcia, mas a África desenvolveu muitas outras civilizações que hoje nós vamos dar aqui alguns exemplos. Então vejamos, das fontes históricas que nós temos sobre a África. Nós temos fontes escritas, como por exemplo o Egito, que nós temos o hieroglifo, mas nós temos diversas culturas dentro da África que também têm fontes escritas e nós podemos estudá-las. Nós temos aqui também fontes não escritas. Essas fontes não escritas são a nossa tradição oral, aquilo que é passado de pai para filho. Nós temos a arte, as construções e toda a infraestrutura que foi construída por esses reinos que vão surgir na África. Porém, esses reinos eles vão surgir em um continente que tem uma diversidade enorme de paisagens. Nós vamos ter paisagens mediterrâneas, nós vamos ter paisagens que são desérticas, semidesérticas, nós vamos ter paisagens que são tropicais, savanas, montanhas. E toda essa diversidade vai criar também uma enorme diversidade cultural dentro desse continente africano. Conforme nós temos ali uma diversidade climática, uma diversidade de relevo, essa diversidade vai fazer com que os seres humanos tenham necessidades diferentes. Essas necessidades diferentes vão criar culturas diferentes dentro desse continente. Então nós vamos ter, por exemplo, essas culturas que estão ali no Saara. São culturas, então, nômades. São culturas aqui que vivem de atravessar o Saara. Essas culturas aqui que vivem nessa região do Saara aqui, mas vocês podem perceber para esse mapa aqui a diversidade climática que nós vamos ter, a diversidade territorial que nós vamos ter aqui dentro da África. Ao norte nós vamos ter aqui um território que é mediterrâneo, tem um clima mediterrâneo, tem vegetação mediterrânea. Depois nós vamos ter um clima e uma vegetação que é do deserto, é uma vegetação árida. Nós vamos ter uma região semiárida, depois nós vamos ter um clima tropical, um clima equatorial, tropical, e a partir disso nós vamos ter aqui também uma região de deserto. E pegando a África então de ponta a ponta, nós vamos ter uma diversidade climática, uma diversidade de relevo e uma diversidade de vegetação que você vai provavelmente nunca encontrar em outro território. Ela vai pegar desde o Mediterrâneo até o desértico. Nós vamos ter então uma enorme diversidade de clima, relevo e vegetação. E essa diversidade vai fazer com que nós tenhamos também que considerar que nós vamos ter aqui as bacias hidrográficas, e essas bacias hidrográficas vão ser muito importantes para nós, porque vão ser nessas bacias hidrográficas que as culturas, os povos africanos vão se desenvolver. Eles vão se desenvolver nessas bacias hidrográficas não somente porque estas bacias hidrográficas elas permitem que os povos africanos façam agricultura, façam a pecuária, criem suas plantas, criem seus animais, mas também porque são as bacias hidrográficas que vão ser responsáveis pelo transporte
e pela comunicação que nós vamos ter dentro dos povos africanos. Vão ser essas bacias hidrográficas que vão possibilitar, por exemplo, o comércio entre os povos africanos que vivem na África. Nós vamos ter as duas bacias mais importantes aqui, que vai ser a bacia do Níger para nós e a bacia do Congo. Essas duas bacias aqui que vão ser de maior destaque para nós hoje, mas as outras bacias que nós vamos ter aqui, como por exemplo a bacia do Nilo, também são muito importantes para o desenvolvimento de culturas, desenvolvimento de povos dentro da África. Nós vamos ter aqui essa diversidade cultural formando ali uma diversidade linguística. Nós temos 1.200 línguas, afinal, mas nós podemos dizer que nós podemos falar que nós temos ramos, nós temos ali grupos linguísticos e esses grupos linguísticos vão pegar essas diversas cores aqui e nós podemos juntar a população por característica de fala, por característica de cultura e de alguma forma em alguns grupos aqui para facilitar o nosso estudo e para mostrar também como as populações foram se movendo, como as populações foram se espalhando para a África e como elas acabaram ocupando os territórios no qual elas estão. Agora, das populações nômades que nós estamos falando, essas populações nômades, então, que vão viver na parte norte da África, que vão viver no deserto do Saara, basicamente, elas vão viver do comércio, elas vão viver de transportar os alimentos, de transportar sal, de transportar ouro, de transportar, fazer caravanas que vão atravessar o deserto. Essa caravana vai ligar o Mediterrâneo com as partes que da África que está abaixo do Saara e vai trazer o ouro, vai trazer o sal, vai trazer todo o comércio possível debaixo do Saara para o Mediterrâneo. Então essas populações vão viver de fazer a travessia do Saara, eles vão viver de fazer esse comércio, muitas vezes de guiar pessoas para atravessar o Saara. Essa viagem que pode durar 3 meses, dependendo da região, dependendo do local que você quer atravessar. Essa necessidade de travessia, essa necessidade de se deslocar de local em local para procurar água, por exemplo, vai fazer com que nós desenvolvemos culturas que são nômades e culturas que têm um jeito de falar, um jeito de se portar próprio ali do Saara. Esse comércio, então, vai ser a base da sociedade, mas também vai ser a forma pela qual a sociedade vai se organizar. Eles são comerciantes por natureza e dependem do comércio para conseguir sobreviver. E, com o passar do tempo, com o passar dos séculos, o ouro e esses outros produtos que eu acabei de falar, nós temos aqui, eles vão sendo substituídos pouco a pouco pelo comércio de escravos, pelo tráfico de escravos, que vai ganhando cada vez mais importância ao longo dos séculos. Esse tráfico de escravos, inicialmente, vai atravessar o Saara em direção ao Mediterrâneo, trazendo escravos para a Europa, trazendo escravos, por exemplo, para a região de Roma, para o Império Romano, ou então para os reinos que surgiram depois do Império Romano, mas depois esse tráfico de escravos ele vai ir para a região do Atlântico, quando nós temos as colônias na América, as colônias europeias na América, como por exemplo os Estados Unidos e o Brasil, e os Estados Unidos, Cuba e Brasil vão receber uma quantidade gigantesca de escravos que vão vir desta região daqui também. Agora, pegando aqui nosso primeiro reino da África, nosso primeiro povo da África, nós vamos ter aqui o reino de Gana, e no reino de Gana aqui, que vai ficar bem abaixo do Saara, bem diretamente abaixo do Saara, nós vamos ter aqui a região de Gana, no qual nós vamos desenvolver esse reino de Gana, que vai ter como característica mais importante a extração de ouro. O reino de Gana também é reconhecido como o reino do ouro. É uma sociedade agrária, mas essa sociedade agrária, ela cada vez mais vai ganhar importância o ouro e vai ser uma sociedade que vai se desenvolver da agricultura, do comércio, mas da extração de ouro e vai se desenvolver uma sociedade, um reino muito rico por muitos séculos nessa região ali. Esse reino de Gana, então, ele vai se formar em volta ali do século IV, no qual nós vamos ter um complexo de aldeias, nós vamos ter uma grande quantidade de grupos de aldeias que vão formando pouco a pouco um reino, até formando o Império de Gana. Como eu disse para vocês, eles vão viver de pecuária, vão viver de agricultura, mas pouco a pouco a extração de ouro vai ganhando importância e a partir do momento que o ouro vai ganhando importância dentro da sociedade, também o comércio vai ganhar importância e a partir disso eles vão ter um intenso contato, muito contato então, com as culturas do Mediterrâneo.
Dentro dessa sociedade aqui, nós sabemos que se formou uma camada de nobres, esses nobres vão ser os donos das terras, vão ser também os donos das minas de ouro, que vão ser aqueles que vão dominar a sociedade. Abaixo desses nobres, nós vamos ter os homens livres, que provavelmente eram os artesãos, provavelmente eram os comerciantes, e esses homens livres aqui geralmente trabalhavam para os nobres. Abaixo desses homens livres, nós vamos ter os servos, que são pessoas com menos direitos do que os homens livres, e abaixo deles nós vamos ter os escravos. Os escravos que eram utilizados na agricultura, mas eram principalmente utilizados na extração de ouro e outros metais. Dentro dessa sociedade aqui, então, nós vamos ter uma sociedade se desenvolvendo nessa região, em torno da bacia do rio, como eu falei para vocês, e utilizando o rio como transporte e comunicação da região que vai formar o reino de Gana, então. Essa sociedade, então, ela vai ter uma cultura bastante intensa, ela vai produzir muitos objetos de metal, mas ela vai trabalhar também com o barro, ela também vai trabalhar com esculturas e potes de porcelana e barro. O que nós temos hoje em museus, por exemplo, são mais os objetos de metal, são os objetos que eles vão fazer de ouro, ferro e bronze, mais do que qualquer outra coisa, mas também sobreviveram os objetos de barro deles. Seguindo aqui para o nosso segundo grande reino que vai surgir ali, é o reino de Mali. O reino de Mali, ele também vai pegar uma bacia do rio, essa bacia do rio Níger, e o reino de Mali, ele vai pegar toda esta região aqui, com a principal destaque para a nossa capital aqui, Timbuktu. A capital Timbuktu, então, ela vai ser um dos grandes destaques desse reino de Mali. Esse reino de Mali, então, ele vai se expandindo pouco a pouco, ela vai ganhando importância pouco a pouco aqui, mas sempre dentro da bacia do rio Níger, sempre dentro da bacia dos afluentes, daqueles rios que fazem parte da bacia do rio Níger. O rio Níger aqui, que vai deixar esta paisagem aqui, é um rio bastante extenso, é bastante largo, e ele vai ser um rio aqui que vai ter bastantes ilhas dentro dele, e essas ilhas podem ser utilizadas também para você conseguir fazer a pastagem dos animais, tradicionalmente dentro dessa região. Essa região aqui do Reino de Mali foi uma região que foi rapidamente, com a introdução da religião muçulmana. A religião muçulmana penetra dentro do Reino de Mali e a partir disso nós vamos ter mesquitas que vão sendo construídas aqui dentro do Reino de Mali, mostrando cada vez mais a importância da religião muçulmana, que vai substituindo as religiões locais e a tradição local ao longo dos séculos. Esse reino de Mali, então, ele está localizado nas margens do rio Níger e na bacia do rio Níger. A capital, Timbuktu, ela vai ter como grande importância não só o desenvolvimento, não só uma grande cidade dentro da África, que pode ser comparada a qualquer cidade europeia na mesma época, mas nós vamos ter aqui a formação de uma universidade, de um centro de estudos, de um centro do saber, que hoje ainda é muito importante. Nós temos ali o registro de mais de 20 mil manuscritos, e esses 20 mil manuscritos que vão registrar não só a cultura, não só a história do Reino de Mali, mas eles vão ter escritos de matemática, vão ter escritos de medicina, de literatura, de poesia, de astronomia e tudo aquilo que faz parte da cultura, tudo aquilo que faz parte do que foi o Reino de Mali e do que foi o desenvolvimento das culturas africanas que vieram depois, está registrado nesses 20 mil manuscritos que está nessa universidade, que hoje são muito estudados, inclusive. A economia do Reino de Mali é uma economia bastante diversificada, então nós vamos ter eles investindo em artesanato, principalmente para comércio, metalurgia, trabalho com todos os metais, ouro inclusive, agricultura para sustentar a população, mas também para vender. E nós temos a pesca, principalmente na bacia do rio, e a pecuária, que vai ser utilizada ali. Então nós temos ali um reino com uma economia mais diversificada e bastante sólida, que vai ser colocado ali por séculos dentro da África.
Dentro dessa região, posteriormente ao fim do reino de Mali, nós vamos ter ali o reino de Ifé e Daomé também se formando nessa região. Esses dois reinos, eles pegaram o que hoje seria a região da Nigéria, do Benin, do Togo, e eles vão ter uma política que vai ser mais instável. Eles vão ter constantes guerras e a partir dessas guerras, esses reinos, eles vão desenvolver uma economia que vai cada vez mais depender da escravidão, cada vez mais depender da venda de escravos para conseguir uma fonte de riqueza, para conseguir uma fonte de sustentação da sua economia e dos seus reinos. Esses reinos, eles vão ter contato com os europeus, principalmente na época da colonização. Então, esses reinos vão ser fornecedores de escravos para as colônias europeias na América. Vão ser esses reinos, por exemplo, que vão fornecer a maior parte dos escravos que vai para Salvador. Vão ser esses reinos, por exemplo, que vai fornecer a maior parte dos escravos que vão ir para Cuba. Esses reinos que vão fornecer a maior parte dos escravos que vão ir para os Estados Unidos. Então, esses reinos, eles vão ser muito importantes para nós por causa da influência que a cultura deles tiveram. É a influência principalmente da religião deles. Nós vamos ter a religião santéria, que está em Cuba, que é muito presente em Cuba e em todo o Caribe, que é uma descendente da religião desses dois reinos aqui, como o candomblé no Brasil, que também é um descendente, é uma religião derivada das religiões e das crenças desses dois reinos aqui. Agora, como vocês podem ver, então, saindo aqui da região deles, nós vamos ter então um comércio de escravos que vai principalmente para essa região do Caribe aqui, vai ir para a região dos Estados Unidos, mas vai para a região do Salvador. Enquanto que os negros e os descendentes, os escravos que vão ir para outras regiões aqui, eles vão vir mais da região do Congo do que qualquer outra coisa. Então, no Brasil, nós vamos ter essas duas regiões aqui como principais fornecedores de escravos. Os escravos de Salvador, portanto, vão vir dos dois reinos de Ifé e o reino de Daomé, e o reino do Congo vai fornecer os escravos para as outras colônias abaixo aqui da colônia da Bahia. O reino do Congo, então, nosso outro fornecedor de escravos, aquele que vai fornecer escravos, por exemplo, para Rio de Janeiro e São Paulo, ele vai ser um reino que vai estar aqui, na região do Congo, na região do Rio do Congo, na bacia do Congo. O Congo, a bacia do Congo, que vai ser a maior da África, e nós vamos ter aqui, então, uma cultura que vai ser chamada cultura Banto, e essa cultura Banto que vai se estabelecer nessa região como um todo aqui, ela vai ser a cultura que vai influenciar os escravos, os descendentes de escravos, que vão vir aqui para o Brasil, e vai ser a cultura que vai se enraizar no Brasil e vai fazer parte das culturas afrodescendentes que nós temos aqui no Brasil, e das religiões afrodescendentes que nós temos aqui no Brasil. Esse reino do Congo, então, ele vai estar hoje dentro do que seria o território do Congo, do território da República do Congo e do território de Angola hoje. Então ele vai se espalhar por toda a bacia do Congo. E dentro disso nós sabemos ali pelos escritos e pela tradição oral local que nós vamos ter ali uma população que vai fazendo pequenos grupos durante a margem do rio e na bacia do Rio do Congo, eles vão se espalhando ali e essa população, a partir das trocas comerciais ao longo do rio, elas vão se unificando até formar um reino de fato. O reino do Tongo ali, mais ou menos ali no século XIV então. Quando se forma o reino, então, nós vamos ter o monarca, que vai ser o Manicongo. Esse Manicongo aqui, ele é o responsável, então, por organizar a sociedade, ele é responsável por administrar a sociedade, mas ele também vai cobrar impostos para conseguir manter o reino do Congo, mas principalmente para conseguir manter a corte, para conseguir manter uma corte de cortesãos, para conseguir manter uma corte com toda a pompa e luxo que o rei merece. E esse vai ser o estado que os portugueses vão encontrar o reino do Congo quando eles vão fazer a sua navegagem ali ao longo da costa da África. Eles vão encontrar um reino do Congo, então, que está unificado em torno do Manicongo, mas nós temos um reino do Congo no qual nós temos um monarca aqui que cobra imposto, cobra altos impostos, principalmente dos povos conquistados por ele, para manter a sua corte, para manter o seu luxo e o seu bem-estar ali da sua corte. Essa região, então, ela vivia basicamente de agricultura e pecuária.
ela tinha uma terra fértil no leito do Congo muito grande, então ela vai viver dessas duas, mas ela também vai trabalhar com pesca e vai trabalhar com a caça. Nós temos ali uma cultura que vai ter um artesanato muito rico, que vai lidar com com cerâmicas, vai lidar com esculturas, vai lidar com escultura de madeira, com cestos, com tecelagem, mas principalmente vai trabalhar com ferro. Seja o ferro para fazer esculturas religiosas, mas também o ferro para trabalhar com armas. Nós temos aqui, então, uma sociedade muito rica, no qual os portugueses quando encontrarem, eles vão encontrar aqui a capital deles, por exemplo, era uma cidade que poderia ser comparável a qualquer capital da Europa na época. Era uma cidade que, inclusive, que era murada, era uma cidade bastante sofisticada, com palácios, totalmente organizada, com ruas, planejada. Então, nós temos aqui uma cidade que não perdia em nada para qualquer capital da África. Essa cidade do Congo vai ser a cidade no qual os portugueses vão chegar, vão encontrar o Manicongo, e a partir do relacionamento que nós vamos ter entre os portugueses e o Manicongo, pouco a pouco o Manicongo e os nobres próximos deles vão se convertendo ao cristianismo, e essa sociedade aqui vai ser pouco a pouco convertida ao cristianismo. Inicialmente, então, nós vamos ter aqui uma sociedade que vão ter só a elite da sociedade e o líder da sociedade se convertendo ao cristianismo, e depois o cristianismo ele vai entrando nas outras camadas da sociedade. O Portugal vai instruir essa nobreza, muitos dos nobres vão sair da região do Congo aqui e vão estudar em Portugal, alguns dos príncipes, alguns dos reis do Congo também vão estudar em Portugal, mas Portugal também vai enviar embaixadas, Portugal também vai enviar padres, vai enviar jesuítas para fazer a conversão da população do Congo também ao longo do caminho. Esses jesuítas, eles vão aqui por todo o território do Congo, fazendo ali suas expedições para catequizar, para transformar essa população do Congo em cristã. E, obviamente, os portugueses também aproveitaram o relacionamento para conseguir os escravos que, por exemplo, eles utilizaram aqui no Brasil, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar e no cultivo de café. Agora, é muito importante, então, quando a gente está tratando dessas culturas, reconhecer a importância que a cultura africana tem para o Brasil. Não só para nossa linguagem, não só para a forma como nós falamos, com a forma como nós nos portamos, mas para todas as características da nossa cultura. Por exemplo, na comida, por exemplo, nas nossas festas típicas. Toda a cultura africana vai ter uma influência enorme no que é hoje que nós conhecemos como cultura brasileira. Nós vamos ter desde instrumentos musicais, nós vamos ter a transformação que o cristianismo tem a partir do momento que ele tem contato com as religiões africanas. Nós temos festas típicas, nós temos formas de louvor, formas de culto aos santos que são típicas somente do Brasil, que são resultado da mistura dessa cultura africana com a cultura cristã portuguesa. Nós temos aqui uma cultura que é híbrida, uma cultura que é mista, e nós temos que reconhecer que essa cultura híbrida, ela vem desse contato com a cultura africana. Tanto a nossa forma de comer, os alimentos que nós comemos, os instrumentos que nós utilizamos, as festas típicas que nós temos, ou, por exemplo, a forma como nós tocamos a música, a forma característica das nossas músicas, por exemplo. Nós vamos ter aqui as religiões africanas que existem no Brasil, que são importantes, que são uma parcela importante da sociedade brasileira, mas nós vamos ter aqui também a nossa diversidade religiosa e cultural a partir dessas tradições africanas que vão vir aqui, que devem ser respeitadas. Vamos deixar claro, as religiões africanas são religiões como qualquer outra e devem ser respeitadas acima de tudo. Da nossa aula aqui, então, ficamos aqui falando sobre alguns reinos, alguns povos que aqui nós destacamos hoje, mas nós temos muitos outros povos, muitos outros reinos que existiram na África, que foram importantes para a cultura africana, que marcaram a história desse continente enorme que é o continente africano. Dentro desse continente que tem uma diversidade enorme, que nós poderíamos falar de muitos outros povos, nós poderíamos aqui ficar falando 2, 3 horas sobre o continente africano sem esgotar o assunto, falando sobre os diversos reinos que existiram na África, mas espero
que eu tenha deixado claro hoje que o continente africano é um continente muito importante, é um continente que influenciou o Brasil e a cultura brasileira de forma muito destacada, de maneira inegável, e é um continente no qual tem uma diversidade enorme e não dá para tratar de uma maneira só, não dá para dizer que existe o povo na África ou os africanos são desse jeito ou daquele jeito. Aí vai depender, o cara acima do Saara, embaixo do Saara, no Saara, nas florestas tropicais, nós temos uma diversidade enorme de relevo, uma diversidade enorme de culturas. Então, nós temos que reconhecer que a África é múltipla. Nós temos muitos povos africanos e essa diversidade cultural é tão grande ou muito maior do que a diversidade que nós temos hoje no Brasil. Espero ter deixado claro isso hoje. Se ficar qualquer dúvida, então, desse capítulo, por favor, me mande uma mensagem, faça um comentário ou me manda um e-mail que eu respondo o mais rápido possível. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!